pessoal, estamos iniciando mais um informativo econômico junto com o nosso queridíssimo professor Alexandre Bertoncello. Tudo certo, professor? Tudo bom, João? Gostei do queridíssimo. Já tá de casa, né? Já estamos há tanto tempo aqui falando de economia aqui. Exatamente. Faz algum tempo que a gente está, de alguma maneira, colocando ali na mesa informações importantes, enfim, uma situação para a pessoa pensar o que fazer da vida dela. Legal, professor. E hoje vamos para mais um bate-papo. Acho que realmente é meio que uma mistura de história com economia, hoje que a gente vai falar. A gente teve aí recentemente, na semana passada, né, o aniversário de São Paulo. E é importante a gente falar de São Paulo pelo fato de ver como começou e ver hoje a estrutura que é e a potência que é, né? Exatamente. Eu acho que entender a metrópole, entender a São Paulo como o São Paulo de hoje é extremamente importante para você entender a dinâmica econômica. Porque não quer dizer que um lugar largado ou um lugar extremamente importante pode ficar assim para sempre. São Paulo inicialmente era praticamente nada e hoje é a maior cidade da América do Sul e com uma importância global. Então vamos tentar entender como é que funciona tudo isso. Isso que é curioso, né, professor? Porque quando a gente para observar esse ponto que você colocou, que era um nada, e hoje é uma potência, assim, né? A gente vê que teve algo ali durante esse caminho que foi construído e que deve estar relacionado provavelmente com a economia, porque esse é um fator crucial para a cidade poder se manter, né, poder crescer. Então, é bom a gente observar esses pontos e entender, mostrar para as pessoas o que foi crucial ali durante essa caminhada de São Paulo. Exato. Se a gente for pensar de quando nasceu, né, São Paulo, em 1554, até meados de 1800, ela simplesmente não saiu do lugar. Você teve ali mais de 2 séculos onde aquele colégio, onde foi fundada a cidade, ficou daquele jeito e nada mudou, né? Eu falo sempre assim, olha, não era nem capitania hereditária, né? São Vicente, quem já foi a São Vicente? Já foi a São Vicente? Não, nunca fui, professor. São Vicente é bom, hein? Que hoje é uma cidade que praticamente não evoluiu, né? Mas São Vicente era a capitania hereditária, onde colocava ali junto São Paulo, e São Vicente continua do mesmo tamanhozinho de quando foi fundada, enquanto que São Paulo virou essa metrópole. Mas esses primeiros 2 séculos ali não mudou nada, ela começou a mudar quando você começou a ter uma importância econômica. Virou um ponto de referência, porque, curiosamente, na época eram o Tietê e o Pinheiros, eram 2 rios saudáveis, né? e começou a virar parada de viajantes que vinham do Rio ou que desciam para o sul, e de alguma maneira ali começou a se criar o comércio, e as terras férteis um pouquinho a mais do interior fez com que fosse mudando a cara dessa cidade. Professor, essa questão do comércio, o que era comercializado assim nesse início? Então, vamos tentar imaginar 1800, né? Em 1888 teve aquela situação onde a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro e o Rio se transformou na capital da metrópole portuguesa. É curioso, mas o Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, né? Dentro dessa lógica, porque eles fugiram de Napoleão e estavam ali, e o Rio era extremamente importante. Mas o Rio de Janeiro produzia muito pouco. Você já tinha no sul do país uma relação de produção maior. No interior de São Paulo, onde meu pai nasceu em Jaú e ele costumava brincar que o interior tinha a terra roxa, né? Porque era... nem sei se hoje se mantém isso, mas ela tinha uma característica de uma qualidade da terra, principalmente naquela região de Sorocaba, Campinas, seguindo ali o Tietê. E tudo que se produzia ali, ele de alguma maneira era mandado para a metrópole da época, que era o Rio de Janeiro. Então você teve alguns ciclos do gado, do café, que de alguma maneira... E o ponto de parada era São Paulo. Entendi. Então imagina se fosse Prudente, que a gente está aqui no interior, todo mundo de alguma maneira passasse, tivesse que parar aqui, ficar 2 dias e ir para um outro lugar, em algum momento a cidade ia começar a ganhar relevância, né? E essa relevância que fez São Paulo começar
a mudar de cara. Então teve alguém ali durante essa história que percebeu que havia uma necessidade das pessoas, né, nesse caminho de se vai ficar aqui, vai precisar comer, se vai precisar comer, vai precisar investir em alguma coisa também, um lugar para ficar. E aí foi se formando esse início. Exatamente. E aí foi se formando e era uma temperatura relativamente agradável, né? São Paulo, a terra da garoa, né, que todo mundo fala, era um lugar muito bom. Imagina você vindo de uma caminhada exaustiva com muito calor, você para num lugar que é um pouquinho mais alto, onde é fresco à noite, onde você teria comida e água em abundância, e depois você seguia a viagem. Então, nesse momento, algumas pessoas começaram a falar, não vou sair daqui não, né? E aí a cidade começou a crescer. E nesse momento, quando você tinha a força política do Rio de Janeiro, que as pessoas viviam dos impostos e viviam da própria organização do Estado, São Paulo começou a viver do trabalho. E isso fez São Paulo começar a se desenvolver muito, principalmente no século XIX para o século XX. Professor, quando você comenta essa questão, né, de que as pessoas começaram a perceber, mas qual que foi um momento assim, tem algum marco que de fato alguém percebeu e ali fez um investimento assim ainda maior? Porque quando você coloca dessa maneira, parece que assim, as pessoas foram indo, cada uma por si, e foram ali fazendo seus investimentos, fazendo seus comércios, mas aí teve algum momento em que teve alguém que chegou e falou, não, isso aqui realmente tem um potencial grande, eu já vou investir, teve alguém que veio para mudar um pouquinho assim? Não tem uma figura, né, mas eu acho que é importante a gente entender assim, olha, quando acontece a abolição, onde inicia a migração de italianos, japoneses, de alguma maneira alemães, e vem para o Brasil, São Paulo acaba sendo uma referência, porque você já foi no Museu do Imigrante? Não, nunca fui. Eu fui lá uma vez para tentar buscar os documentos do meu avô, mas era uma loucura, né? Eles paravam no Porto de Santos, subiam a serra de trem, paravam ali onde é a Estação da Luz agora, e aquela Estação da Luz era o ponto de referência para qualquer coisa no Brasil. Então, o Rio começou a perder a importância porque toda a força de trabalho produtiva parava em São Paulo. Muitos iam para o interior, como foi o caso da minha família, mas muitos acabavam ficando em São Paulo. E aí tem a parte mais interessante. Quando você traz alguém de fora, a pessoa acaba tendo uma visão diferente. Ela traz a cultura daquele lugar e vai, de alguma maneira, se misturando com o que está ali. E tanto que a própria Estação da Luz, ela é uma estrutura vinda da Europa por alguém que já conhecia lá e falou assim, não, mas eu quero uma estrutura assim e tal. E essa relação foi dando uma grandeza que hoje é a Luz, o Vale do Anhangabaú, algumas coisas que você fala assim, é por isso que as pessoas começaram a se apaixonar por São Paulo. Falou assim, não, aqui que eu quero viver. E aí começou esse boom, né? Porque imagina o seguinte, você é um grande cafeeiro na região de Sorocaba, rico, tudo certo. Ao invés de você comprar uma casa na praia ou em Miami, como seria hoje, você comprava uma casa onde? São Paulo. São Paulo. E isso começou a própria valorização da cidade. A densidade populacional já era muito grande e aí começou, principalmente quando você termina o século XIX, começa o século XX, por causa das duas guerras, começou uma industrialização no país. O Brasil praticamente exportava produtos agrícolas e commodities e comprava produtos manufaturados. Com a guerra, esse comércio parou de vir e a partir desse momento começou a se produzir aqui. Aonde que a gente vai produzir? Em São Paulo. E aí foi criando essa metrópole. Bom, professor, é interessante porque essa questão da diversidade, né, populacional ainda existe até hoje, né, em São Paulo, assim, é um lugar que você vai, você vê, assim, todo mundo no mesmo lugar, assim, você andando num quarteirão, você consegue ver uma pessoa, assim, de cada nacionalidade, né, é muito fácil você ter esse contato com essas pessoas, né? Sim, eu acho que, sem dúvida, São Paulo é a cidade mais cosmopolita que existe aqui no Brasil. E tanto do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista regional. É muito comum você ver imigrantes de vários lugares e falar assim, de onde você veio? Ah, eu vim, sei lá, do Pernambuco. De onde você veio? Ah, eu vim do Rio Grande do Sul. Então,
E as pessoas, por quê? Porque elas buscam em São Paulo uma oportunidade que, de alguma maneira, eles acreditavam que na cidade deles ou no estado deles não teria. Ô professor, só uma curiosidade com relação a São Paulo, esse crescimento. Se o Rio de Janeiro já tinha, vamos supor, como eu posso dizer assim, uma estrutura melhor, já era mais estruturado, que nem você diz, já tinha alguém governando ali, já tinha alguém falando as regras, né? Fazendo toda essa intermediação. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil até antes de JK, né? Então, por que o Rio de Janeiro, com essa estrutura, assim, com esse aporte maior, São Paulo ainda assim teve um destaque maior? Então, Qual que foi? Foi por causa dos comércios que no Rio não se praticava? para arrumar briga com carioca? Longe disso, eu gosto dos cariocas. Então, na verdade, é estranho, porque até os cariocas mais produtivos acabam vindo para São Paulo. Eu diria assim, que talvez, tá? Isso talvez, se a gente fosse dividir, o Rio estava muito... Pensa o seguinte, você está no Rio de Janeiro, é uma pessoa extremamente eficaz, você sabe o que tem que fazer e está lá em 1940. Você tem duas alternativas, ou ir buscar emprego ou se juntar ao governo, né? Desde aquele tempo, ser um funcionário público era um status. Você trabalhar no Banco do Brasil era um status. Na Cida Petrobras era um status. E isso fazia com que as melhores mentes se juntassem ao governo. Em São Paulo, não tinha força política, mas você tinha também pessoas muito capazes. E nesse momento, você precisava empreender, né? E o empreendimento gera riqueza, enquanto que o governo gera controle. E você tinha uma sociedade onde foi quase que dividida em castas, né? No sentido... Aquele filme, como é que é? Cidade de Deus, né? Relata muito bem isso, né? Quem está antes do túnel, quem está depois do túnel. E São Paulo não tinha isso. Você tinha uma geografia privilegiada, no sentido que o Rio tem muitos morros, era difícil você crescer ali. São Paulo não, e você não tinha alternativa, né? Você quer vencer? Acorda cedo, vai dormir tarde e trabalha. E isso fez toda a diferença. Se a gente fosse pensar... Até hoje assim, né, professor? Acordar cedo, pegar o metrô. Exatamente, não tem muito o que fazer. Se você for pensar as indústrias Matarazzo, né, que hoje acabaram virando polos culturais em vários lugares, nasce de imigrante italiano que veio lá com, diz a lenda, né, com alguns quilos de banha da Itália, começou a vender, comprar e vender. Aí ele entendeu que ele podia fazer a banha e o processo foi acontecendo dessa forma e gerou o maior complexo industrial do país. E onde eles estavam? Em São Paulo. E isso inúmeras outras empresas. Várias empresas que hoje você fala assim, não, representa de alguma maneira o Brasil. Eles nasceram dentro do estado de São Paulo e a maioria deles dentro da cidade de São Paulo. Até hoje continua nascendo, né, professor? Acho que a maioria, assim, das empresas que não... assim, a gente sabe que em todo lugar do Brasil, assim, tem empresas grandes, até pela questão... Se for ver no Nordeste, tem várias empresas também. Mas pegando São Paulo, assim, provavelmente deve estar as principais ali hoje. Sim, porque se você for pensar, a cidade de São Paulo representa 10% do PIB nacional. Então, você entende? A proporcionalidade é muito grande. Se você der certo em São Paulo, você deu certo, né? Se você der certo no interior de São Paulo, existe uma dúvida. Se você der certo no Acre, pode ser que você nunca ganhe escala, né? Porque se você for pensar, a população da cidade de São Paulo é maior do que a população de Portugal inteira. Então, se uma empresa que nasce e domina Portugal seria uma grande empresa da Europa, uma empresa que cresce, nasce na cidade de São Paulo e domina São Paulo, já é uma grande empresa. Sim.
Ô, professor, sem deixar claro agora a minha pergunta, não é para dizer que eu quero isso, nada, é só para ficar explicativo mesmo. Porque você comentou essa questão do tamanho, assim, para entender melhor a dimensão de São Paulo. São Paulo se separasse, assim, se fosse e falasse, nossa... Vou brigar com você. Não tô induzindo. Estou querendo dizer, para exemplificar o quanto São Paulo é grande, para dizer assim, São Paulo conseguiria se sustentar caso fosse sozinho. Não levando para viés político nem nada do tipo, é mais pela questão mesmo econômica da cidade. Então, a cidade de São Paulo, se tivesse uma legislação própria, Sim. se ela tivesse arrecadação própria e fosse totalmente reinvestida lá, é lógico que é só uma suposição, Sim, do ponto de vista legal e possível, ela seria mais rica do que Singapura, por exemplo. Por esse detalhe que eu quis comentar, assim, para entender o quão grande é, assim, para poder comparar, fazer essas comparações. Exato, né? Se você olha, nossa, Singapura é maravilhoso, não sei o quê, né? Não, São Paulo seria mais rica do que Singapura numa questão territorial muito parecida. E Singapura é um hub de todo o comércio da Ásia ali, e São Paulo é, de alguma maneira, um hub financeiro do país. Entendi. E, professor, vendo por esse aspecto, qual que é a importância, assim, então, do país, assim, de São Paulo? Quanto que ele agrega, assim? Agora você me falou, existe uma teoria chamada em português seria mais ou menos assim, a importância das grandes cidades, né? E que ele fala assim, que algumas cidades direcionam o país. Uhum. Em qual sentido? É que, por exemplo, o Japão é um país espetacular, cheio de oportunidades, mas se você for observar, quando a cidade de Tóquio e grande Tóquio se desenvolve e cresce, o resto do país cresce. Se eles entram em uma crise, né, o resto do país entra em crise. E isso acontece com Nova York, Londres, né? Se você for pensar em Istambul, Xangai, e tem todo esse processo. São Paulo é a ponta desse iceberg, ou dessa locomotiva, que é assim, se a cidade de São Paulo conseguir crescer 3%, ela arrasta o resto do país. Se ela entrasse numa crise financeira e caísse 2%, ela arrastaria também o resto do país. Não na mesma proporção, mas vamos imaginar que o país crescendo, aí tem Deus me livre, um terremoto em São Paulo, e esse terremoto destruísse a cidade, muito provavelmente puxaria o país para baixo. Enquanto que o contrário, surgiu um novo tipo de tecnologia ou de riqueza e o país estava crescendo 2% e São Paulo subiu 5%, ela acaba puxando o país junto ali. Mas talvez o que me chama a atenção, agora lembrando da minha última visita a São Paulo, que eu já cheguei a morar em São Paulo por 6 anos, mas a última vez que eu fui, o que me chama a atenção é o inverso. É o quanto São Paulo está complicado, né? A última vez que você foi para São Paulo, qual foi a sua impressão? Professor, eu vou tanto assim, às vezes que eu vou tão corrido assim, mais bate e volta, então acaba que eu nem consigo ter uma visão assim de como que tá. O que me chama muita atenção é a questão social, né? Eu acho que nunca eu vi tantas pessoas na rua, tantas pessoas pedindo em uma cidade tão rica. E talvez a pergunta é, por que isso e como isso reverbera, né? Ele impacta no resto da sociedade. Se bem andando ali, passar pelo Centro Velho, que às vezes as passagens são rápidas assim, né? Você acaba, mas alguns caminhos que passam por lá, você chega a ficar meio até assustado assim com a quantidade que tem. Com a quantidade de pessoas que estão ali, que você não entende exatamente qual é a situação. Porque é interessante, se o objetivo é a economia, e se a economia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, você tem aquele índice, o IDH, que mede a qualidade de vida de um país, de uma cidade. Sim. E a qualidade, o IDH da cidade de São Paulo é abaixo de outras cidades, como Santo André, Santos, e apesar de ser a cidade mais rica do país. Só que dentro da cidade de São Paulo, você tem IDHs como da Suécia, se você for pensar em Perdizes, Moema, e você tem IDHs como
Bom, a gente pode falar um lugar ruim aqui? Como é que é? Como é que é, Bruno? Pode ou não pode? Então, vamos pensar assim, você tem o IDH como o da Bolívia, dentro da própria cidade, né? Parelheiros, enfim, algumas cidades, alguns bairros que são muito ruins. Então, demonstra talvez aquele problema que o Rio teve no século XIX, no século XX, que o Estado não consegue olhar e organizar a própria riqueza. Porque se você tem a cidade mais rica do país, é curioso, mas o prefeito de São Paulo tem o terceiro maior orçamento público do país. O primeiro é o presidente, o segundo é o governador de São Paulo e o terceiro é o prefeito de São Paulo. Ele tem um orçamento maior, por exemplo, do que o governador de Minas Gerais. Dentro da cidade, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas pedindo, pessoas, enfim, uma série de problemas. Aí entra já um outro ponto, né, que acho que a gente até conversou um pouco, que vai mais pro lado político, acho, da coisa, de saber enxergar, né, mas entendo essa questão que você comenta, que faz sentido enxergar isso e ver com uma certa estranheza pelo fato de que se a riqueza é para promover a melhoria da qualidade da vida das pessoas, por que não está acontecendo isso, né? Qual que é o sentido, então, de ter tanto dinheiro se ele não está sendo para o bem maior que seria o bem das pessoas, né? Então, é lógico que exigiria uma lupa dentro do próprio orçamento do município, que não é o nosso caso aqui, a gente não tem que falar, mas a pergunta é assim, para o jovem, né, ou para alguém que está ali, fala assim, São Paulo é um oásis, né, uma meca, ou é o purgatório, né? É curioso que é as duas coisas, né? Não se passa passa para o outro lado e outro. Da outro. Então, eu acho que essa talvez é o que mais chama a atenção de São Paulo. Como é que você tem tanta riqueza, tanta pobreza, tanta oportunidade de crescer e, ao mesmo tempo, pessoas que estão lá dentro e que não conseguiram abraçar essa oportunidade. E aí fica a beleza e o caos da própria cidade, né? Fica a reflexão para quem for também participar desse mercado de trabalho, porque acho que independente do local que a gente está, assim, eu vejo até como cooperativa Cicobi, sempre a gente tenta promover esse lado, né? Fomentar esse lado também da economia para todos. Todos têm essa ideia de participar disso. Então, acho que cada vez mais pessoas refletindo sobre isso, onde for que elas estejam, elas podem também contribuir para isso, né? E não só deixar na mão de governantes, algo do tipo. Sim, porque se você pega uma cooperativa de crédito, ela tem como objetivo os cooperados que estão ali em volta, né? E aí você consegue gerar essa riqueza. É lógico que... E é a mesma coisa. Imagina que o Cicobi conseguisse dominar a cidade de São Paulo, a gente facilmente se tornaria a maior cooperativa. Né? Por quê? Porque é uma cidade muito rica e é uma cidade que tem muitas oportunidades ali. Escala, né? Eu acho que esse é o ponto. Quanto maior a escala, maior é o retorno. Então, uma coisa é você ter 10% da cidade de Epitácio, outra coisa é ter 10% da cidade de São Paulo. Professor, e vendo por esse ponto assim, São Paulo é uma cidade que muita gente comenta que tá lotado, tem muita coisa. É uma cidade que ainda tem uma escala, que nem você comentou agora, de crescimento ainda alta, ou é uma cidade que já está ficando saturada? Como que está funcionando o mundo dos negócios lá? Uma pessoa que quer investir, como que funciona esse mundo de São Paulo hoje? Isso é interessante. Eu acho que com a pandemia isso ficou mais claro ainda. Pensa o seguinte, se você faz parte da classe A, que está ali no topo da pirâmide, a maioria dessas pessoas saíram de São Paulo, utilizam a questão remota e vão a São Paulo por causa dos negócios, mas não vivem mais em São Paulo. É só ver os condomínios nas cidades em volta, você tem essa relação. Agora, para a classe média, São Paulo, quando você consegue se estabelecer, apesar do custo muito alto, ainda vamos dizer assim, é muito atraente. Atraente no sentido que quando morei em São Paulo, eu morei na Alameda Jaú, que é 3 quadras ali da Paulista. E maravilhoso, assim, tudo pronto, tudo certo, né? Tudo ali. Então, nesse sentido,
do ponto de vista cultural, do ponto de vista de oportunidades, isso é excepcional. E, ao mesmo tempo, a gente pagava um preço muito caro para o transporte. Né? Que eu morava ali, e aí eu tinha um escritório no Itaim e uma distribuidora no Brás, que são supostamente na mesma distância, só que para lados diferentes. Tinha dia que você saía de casa, chegava em 40 minutos. Tinha dia que você saía de casa e demorava 2 horas para chegar. E são 2 horas para ir, 2 horas para voltar, o rodízio e o problema... Saudade de morar lá, né, professor? Mas eu acho que não. Eu aproveito muito mais São Paulo, que eu recomendo todos a visitarem, visitando do que vivendo. Porque Sim. vivendo você tem o estresse ali do dia a dia, da segurança, que é uma outra situação. Sim. Que acaba afetando de alguma maneira e modificando a cidade. Tudo vai depender do que a pessoa está planejando para a vida dela. Acho que para ser, às vezes, aquele famoso... Agora me fugiu o nome, quando você faz uma escadinha assim para você crescer na vida, acaba sendo bom, né? Para você escalar, você vai para lá, faz às vezes alguma coisa lá que vai te dar um nome, você consegue crescer e depois você consegue às vezes voltar, viver, morar no interior e ir para lá só para fazer algum trabalho, algo do tipo também é uma opção, né? É uma opção. E assim, recomendo mesmo, assim, vá conhecer São Paulo, porque é uma cidade que você pode sair de lá odiando São Paulo, mas você pode sair de lá apaixonado por São Paulo e voltar frequentemente, porque não é lógico que tem esses problemas sociais, é lógico que tem essa desigualdade, mas tem muita coisa boa, né? Eu acho que São Paulo, quando você vai, assim, você fala assim, mas isso só tem em São Paulo, né? E é isso que te dá essa vontade de querer voltar sempre, assim. Falando nisso, professor, de São Paulo, esse lado mais cultural, assim, a gente sempre costuma comentar aqui, né, nas conversas, um pouquinho desse lado, para também quem está assistindo poder verificar tudo isso que a gente está falando ali na hora que for, né, conseguir enxergar isso. Acho que é interessante que até tenha questões dos famosos bancos lá no Centro Velho, né, que tem todos os antigos lá também, é um lugar legal, tem a Bolsa de Valores também, que é um prédio super bonito. Apesar de estar lá naquele centro que é meio estranho, a B3 é uma coisa que você tem que visitar, sim, né? Você tá tendo até agora, eles reformaram lá, estão fazendo uma exposição, também tá super legal para conhecer, assim. E é legal porque você vai vendo isso e vai vendo que tudo isso compõe a história ali, né? Você vai vendo, porque é um lugar, querendo ou não, que muitas coisas começaram ali. Sim, então é importante a gente ver isso também, esse lado. Tem o que a gente comentou, né? A Estação da Luz, mas você tem a Pinacoteca, que é outro lugar maravilhoso. Você tem o Centro Velho ali, que vale a pena. Você desce um pouquinho, já vai na 25, já compra algumas coisas. O Mercadão Municipal. Você já comeu o pão com mortadela? Nunca comi, você acredita? Eu fui para São Paulo várias vezes, nunca comi. Próxima eu vou vez. muito sozinho pra lá, eu fico meio assim de ir lá encarar sozinho aquilo. Não, a próxima vez vai no Mercadão, compra o pão com mortadela. É maravilhoso? É diferente. Você tem que experimentar. É experiência, né? Exato, tem que se dar esse luxo. Mas, falando em experiência, lembrei em uma excursão de escola, né? Que a gente mora no interior, você faz excursão. A primeira vez que eu me apaixonei por pintura, quando a gente foi ao MASP, toda a molecada, imagina aquela molecada correndo ali. Tem um quadro de Renoir que chama A Menina de Vermelho. Pensa numa coisa assim que me tocou profundamente, que é essa história do impressionismo, né? Que você olha de um lado, olha do outro e tem visões diferentes. E isso só tem lá, né? Não dá para você ter essa escala em outros lugares. Então, vale a pena. E quem sabe, né? Você falou, você vai lá, dá um update na vida, fica rico, compra um helicóptero... Casinha Alphaville. Isso, casinha Alphaville. E pode como é que se diz? Do trânsito, que é absurdo. Né? Porque é curioso, mas São Paulo é a cidade com o maior número de helicópteros do mundo. É uma coisa louca isso. E um desses pode ser seu. Mais um para entrar na conta. E agora também tem o Museu do Ipiranga, né, professor? Que reabriu.
reabriu, que é um lugar também muito bonito. Tem o quadro, né? Da própria proclamação da República. Não cheguei a ver, mas eu vi as fotos lá que abriu, que o pessoal tá podendo ir já. Tava até gratuito agora, antes, na inauguração. Acho que agora começou a cobrar já, mas é interessante, vale a pena. E são lugares que você, até pela história, né? Você teve, né? O grito de independência ali, você teve a primeira Bolsa de Valores ali, você teve, né, uma série de estruturas que, olha, você precisa ir lá e, como você gosta de falar, como é que é? Experimentar, né? Vivenciar, né? E aí, porque isso traz para você uma cultura da locomotiva do Brasil, como é que ela funciona. É legal, porque é sempre interessante comentar disso, porque quando a gente começa a entender como começou e o que teve que acontecer para a gente chegar até o que é hoje, a gente começa a entender que certos caminhos não são tão fáceis assim. E aí a gente entra sempre nas questões que a gente conversa sobre a paciência, as decisões, o que saber fazer, o que não fazer. Até a semana passada a gente comentou bastante no nosso podcast sobre isso. Então, você vê na história, a história te ensina muita coisa para o que você ainda vai fazer no futuro, né? Exato, porque imagina, você pode errar e ferrar a sua vida, ou você pode olhar o passado, aprender com isso e errar menos, ou ter novos erros, né? E não o mesmo erro. Pelo menos você tem a oportunidade de estar ali. A história está te mostrando algo para que você, às vezes, possa olhar e falar, eu não vou repetir isso. Então, assim, é que nem o caso que a gente comentou, né, da Bolsa de Valores, o tanto de empresas que viam as coisas acontecer, não davam importância, seguiam. A gente vê o resultado hoje. Então, é importante a gente olhar para a história para entender esses pontos, né? E é legal a gente estar inserido ali também, né? Acho que eu acho interessante isso. Quando a gente vai em algum lugar, a gente fala, nossa, que nem você falou, aqui aconteceu a proclamação da República. Nossa, que demais. Tipo, você está num lugar onde aconteceu isso. Eu gosto, pelo menos, disso. É importantíssimo. E o mais legal, assim, o que eu vejo em São Paulo é esse dinamismo. Você tem, de alguma maneira, por exemplo, agora a gente está na época dos podcasts, a gente está na época da internet, toda a inovação baseada nisso daí saiu da onde? São Paulo. Então, é ir lá e entender, porque isso traz as pessoas, sei lá, que importam algum material para utilizar aí. Então, aonde? São Paulo. Então, você começa a entender essa dinâmica e fala, eu preciso fazer parte desse ecossistema. Sim. Né? Não necessariamente estando lá presencialmente. Mais aprendizado, né? Mas de aprendizado. Porque é isso que traz para nós uma diferença aí. Sempre tem que estar junto com alguém que já esteja fazendo, já fez mais, e para que você possa aprender. Acho que, sem dúvidas, lá é um lugar que não tem como. Tanto que quando a gente faz cursos, algo do tipo, a maioria das vezes a gente vai lá para buscar o conhecimento de certas pessoas que, às vezes, já estão na área há tanto tempo, conseguem passar uma experiência pra gente, aí a gente retorna para cá e a gente começa a aplicar todo esse conhecimento que a gente trouxe de lá. Então é muito importante também ter esse fluxo, assim. Eu gosto, pelo menos, de viajar, conhecer pessoas, sempre estar perto, assim, de pessoas que são experientes, assim, sabem dos assuntos. Nem você, né, professor? Um profissional aqui na frente de um PhD vai sempre um aprendizado imenso. Mas eu concordo 100% com você. Você precisa estar em contato com outras pessoas e trazer isso daí. E essa experiência faz de você um profissional melhor para aquele que está nos ouvindo. Então, eu tenho uma ótica aqui. Então, vai lá ver o que as óticas lá estão fazendo. De repente, você traz para cá, traz uma inovação que não tem. Né? Eu tenho, não sei exatamente, qualquer tipo de indústria ou comércio. Vai lá ver quem é top o que está fazendo. Traz para cá, você consegue uma diferenciação. Então, está aberto a essas mudanças, está aberto a ouvir alguma coisa nova e ver e aprender. É o tal do benchmark, né? Você copia o que o pessoal fez de bom, elimina o que ele fez de errado e avança. Coloca um pouquinho ali do seu toque, do seu jeito ali, mas é interessante isso, né, professor? Porque às vezes parece que São Paulo aqui está próximo da gente, o que vai ter de mais lá? Mas tem muita coisa lá que não tem aqui. Às vezes, simples coisas assim, você vai em restaurantes lá que a maneira que eles servem um prato, algo do tipo, não existe aqui. Aí, às vezes, você traz pra cá, você fica tipo, nossa, isso aqui é super inovador e tem gente fazendo lá já. Entendeu? Às vezes você fica perdido, tipo, não sei o que fazer de novo, não tenho ideias, não tenho... eu quero montar um negócio, não sei o que fazer.
dá um pulinho ali, tipo, passa uma semana, visita os lugares parecidos com aquilo, o negócio que você quer ter, que você já vai, tipo, abrir a mente para muita coisa. Eu acho que talvez, se a gente pode dar um conselho de hoje, é assim, ó, procure na internet, faça uma visita para 10 ou 15 empresas que são supostamente seus concorrentes, gaste uma semana de investimento e ganhe anos de experiência. Acho que deu para fechar com essa dica, viu, professor? Mas queria agradecer mais uma vez esse nosso bate-papo. Acho que foi interessante. A gente trouxe hoje uma pegada mais histórica, mas a gente também quis mostrar o quanto que a economia, né, de São Paulo assim, influencia para todo o nosso país. Exatamente. E parabéns a São Paulo, aos paulistanos. E o Cicobi está lá também, então... Isso aí. Procurem ele Cada lá. vez mais crescendo. Vamos montar mais de 10% de São Paulo, professor? Vamos lá, vamos dominar São Paulo. É isso aí. Queria agradecer você também que assistiu a gente até o final. E assim como o professor disse, também eu reitero aqui, parabéns a todos os paulistas, que continue se desenvolvendo e crescendo e cada vez mais contribuindo para essa cidade que é maravilhosa e que a gente sabe o quanto influencia no nosso país. E também continue acessando todos os nossos conteúdos, nosso podcast, nosso informativo econômico também. O professor escreve pílulas semanais também com todas as notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo relacionado à economia. E também estamos nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, como Cicobi Paulista. Obrigado e até a próxima.